Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2 da manhã. É isso mesmo. Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Chega aí que tem muita resenha. Vamos repercutir aqui, Nino no Vascão. Olha, o Flucê ficou assim, ó, na cadeira. Rapaz, já pensou? Essa galera não ia suportar, não. Vamos repercutir aqui, trocar uma ideia sobre isso, trazendo aqui o André do Sentimento Tricolor e também o Carlos, falando sobre essa possibilidade. E, claro, focar no jogo de amanhã contra o Corinthians, uma decisão. Vou repercutir aqui com vocês também, né? Os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né, o Vasco vai encarar aí o Corinthians, família vascaína. E aí eu quero trocar uma ideia com vocês, com a opinião aqui do Maravilha. Maravilha me fez rir, cara. Ele falando do Corinthians. Tu vai rir também. Do Veloso e também vou pegar aqui um corte do Mano, né, torcedor do Corinthians que trabalha com o Benja para ajudar a gente aqui a debater esse jogo. O Corinthians que deve optar pela molecada na frente, vai barrar o Thales, pode barrar o Thales, barrar o Romero, né, um ataque mais móvel, mais rápido. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. E se quiser comprar uma camisa do nosso Vascão, todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado, porque o Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. Thiagão, vou comprar no seu link, mas eu pago 1, 2, 5 reais a mais? Claro que não, família. Você pode até, né, conferir lá no site. Você comprando no nosso link, você vai pagar o valor do site normal, mas vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e repercutir aqui essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Espero que o Vasco possa ter uma sequência aí de vitórias, família. Eu sei que é difícil, mas eu já vem lá 2023 na memória. Eu vou engordar tudo de novo, será? Bebendo todo jogo. Nossa, esse jogo contra o Santos, o coração já tava assim, ó, já tava nervoso. Aí tu imagina o quê? Contra o Juventude, depois de uma atuação dessa, né, a gente vai caminhar. É o que um amigo aqui falou, né, que eu destaquei o comentário dele ontem. Não tem constância, cara, o Vasco é isso. Mas vamos lá, ó. O primeiro jogo de amanhã, perdão, é RB Bragantino contra Fluminense. Sinceramente, como o Vasco dificulta a gente, né, a secar, eu não vou ligar não, tá? Uma vitória aqui do Flucê. É mesmo, Thiago? Fazer o quê, família? Porque o RB Bragantino tá em queda, né? Já tá um tempão aí sem ganhar, tá mal, tá pressionado. Então, assim, se continuar caindo, é mais um time que vai brigar na parte de baixo da tabela. Eu, sinceramente, eu acho que o Fluminense teve uma sequência difícil, né? Também pegou ali adversários complicados, Cruzeiro, Palmeiras, né? Depois ali da volta da Copa, mas parece que já estabilizou, né? Tá ganhando os seus jogos, então não vai brigar, né, na parte de baixo da tabela. O RB Bragantino eu já acho que se continuar dessa forma, né? Cruzeiro e Internacional, claro que é melhor o Cruzeiro ganhar. Grêmio e Ceará, família. Jogo que a gente tem que ficar ligado, né? Eu acho que o empate seria a melhor opção, né? Porque o Grêmio tá com 23 pontos e o Ceará, né, 25. Dependendo aqui do resultado, vitória de um, vitória de outro, perdão, ou até mesmo empate, né, o Vasco fazendo a sua parte, vai tá legal, né? O Vasco, por exemplo, Ceará perdendo, ganhando do Corinthians, fica a 3 pontos. Né, do Ceará, a gente vai enfrentar eles aí daqui a pouco. O Grêmio, né, perdendo para o Ceará, fica com 23. O Vasco vai ficar aqui, né, 20, 21, 22. Um ponto atrás do Grêmio. Então, né, vamos ver. Esse jogo aí é importante, família. E aí, amanhã, né, Bahia e Santos. Claro que é um jogo que a gente tem que dar aquela secada no Santos. Vasco e Corinthians, o Vasco tem que fazer a sua parte. Às 6h30, Juventude contra Botafogo. Nosso adversário aqui da Copa do Brasil. E, claro, o nosso adversário aqui no Z4, né, que é o Juventude. Fortaleza e Mirassol, muito pressionado. Eu não sei se vocês acompanharam aí, né, alguns torcedores do Fortaleza protestando, cobrando o diretor executivo de futebol lá, né, tá um clima pesado por lá. São Paulo e Galo, já é um jogo que a galera tá mais na parte de cima, né, e na segunda-feira tem Palmeiras e Sport, e Flamengo e Vitória, né, Sport e Vitória, né, a gente, como eu disse, o Vasco dificulta a gente secar os nossos rivais, torcer, né, pro Sport e para o Vitória perder. Tô mostrando agora a classificação do Campeonato Brasileiro, e é isso, o Vasco tem que fazer a sua parte, porque
pode dar um passo importante aqui para, né, abrir 3 pontos do Vitória, né? Porque dificilmente o Vitória vai conseguir um bom resultado contra o Flamengo, então a gente tem que aproveitar esse time do Corinthians aí desfalcado e conseguir chegar a 22 pontos. E aí aquele papo que eu falei, eu sinceramente eu venho aprendendo muita coisa esse ano, eu parei de projetar, né, de ter esperança, parei. Sinceramente o Vasco sepultou isso do meu coração. Não tá perdendo a fé, não é isso, é jogo a jogo. É jogo a jogo, não tem essa. Quando o time tu acha que vai, paramos lá contra o São Paulo, a gente, que isso, mano, vai ser daquele jeito quando voltar, uma merda. Ganha do Santos da maneira que ganhou, encara a Juventude uma merda, sabe? Então a gente tem que ganhar primeiro do Corinthians, depois tem essa decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e aí depois a gente encara, né, o Sport fora de casa. Então, jogo a jogo. Vou deixar o coração mais aliviado, família. Seguindo a nossa resenha, deixa eu reagir aqui com vocês aos torcedores do Flu-C, falando dessa possibilidade aí que caiu como uma bomba, né, para eles do Nino no nosso Vascão. Tá na tela. Minha opinião agora. André, você acredita nisso aqui? Não. Não acredito. Não acredito, tá? Não tô desmentindo, não tô querendo desmerecer aí a notícia do portal NT Vascaínos, mas sinceramente eu não acredito nisso. Não pelo Nino, tá? Não pelo Nino, mas pelo Vasco. O Vasco hoje ele não tem capacidade financeira de oferecer um valor ao Zenit, por exemplo, maior do que o Fluminense é capaz de oferecer. A não ser que o Mário tenha aberto mão do Nino definitivamente. Não é essa a informação que nós temos. A informação que nós temos é dita pelo Matheus Montenegro no dia do sorteio da Copa do Brasil, se não me engano, na CBF. Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, ele usou mais ou menos as seguintes palavras. O Nino era um sonho pro Fluminense, mas o Zenit, infelizmente, não aceita negociá-lo, porque ele é titular lá, é um jogador imprescindível para eles, e eles não aceitam negociar o atleta nesse momento. Passados aí 10 dias, uma semana, ou algo do tipo, o Vasco oferece uma proposta pelo Nino, pagamento parcelado, e o Zenit aceita? Pra mim não faz o menor sentido. Pra mim não faz o menor sentido. Isso aqui parece ser ou notícia inventada, ou o empresário querendo cavar alguma coisa, querendo especular pro Fluminense poder oferecer mais. Não sei, cara. Vai me surpreender muito se isso acontecer, tá? Mas, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que isso aí, assim como o Carlos falou, com todo respeito aí ao NT Vascaínos, isso aqui ou é um blefe, né? Ou é uma notícia implantada por rivais, pelo empresário, ou algo do tipo, tá? Eu sei que o nível de carência do vascaíno é gigantesco, né? É só você ver por alguns vascaínos aí que estão no chat nesse momento, comemorando a contratação do Nino como se fosse um título, né? Então, assim, muita calma nessa hora. Já tô vendo gente pedir protesto no CT. Isso aqui eu não entendi nada. Ai, família, deixa eu comentar aqui rapidinho, porque o áudio fica bem ruim, né? Mas isso aqui eu não entendi nada. O nível de carência, né? Eu até assumo aqui com vocês que eu sou um torcedor carente, e dá pra entender, né? É complicado pro meu lado. Tem uma galera aí da antiga que não é tão carente como eu, porque viu bons momentos do Vasco. Mas, né, poxa, um título de expressão, 2000, né? Lembro, Areia Mercosul, Copa do Brasil, 2011, né? Tá difícil pro meu lado, né? Tá complicado. Então eu assumo a minha carência, mas isso aqui foi muito legal. O nível de carência dos vascaínos, e aí ele comenta, já tem torcedor pedindo protesto pro Nino. Se o Vasco acertar com o Nino, teria protesto? Vamos fazer protesto? Pô, isso aqui é um ato de carência também, né? Não sei o que lá. Volto a dizer, a gente tem que repercutir, porque já está saindo em todas as páginas de futebol. É uma notícia que precisa aguardar aí os próximos dias para ver se isso vai se desenrolar ou não. Você acredita, André? Repito, eu não acredito por causa do Vasco. Mas por causa do Nino, sinceramente, eu não boto a mão no fogo não, rapaziada. Jogador de futebol é movido a dinheiro. Jogador de futebol é movido a jogar onde ele gosta. Tudo bem, o Nino gosta do Fluminense. Mas o Nino também ama, por exemplo, o Fernando Diniz. Então, não me surpreenderia o Nino aceitar jogar no Vasco por causa do Fernando Diniz. Mas você acredita que isso vai acontecer, André? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Tá? Foi o que o Thiago da Hora do Flu colocou no Twitter lá, eu nem tinha visto isso, que o Fluminense está pronto para competir em valores. É óbvio. O Fluminense hoje, ele tem muito mais recursos financeiros do que o Vasco. O que o Vasco oferecer, o Fluminense pode oferecer o dobro. Se o Vasco oferecer 8, o Fluminense pode oferecer 15. Né?
O Vasco tá querendo fazer uma graça no mercado porque vendeu agora 2 zagueiros. Tem um desejo de se transferir pro Vasco da Gama. Com todo respeito à página do Vasco que soltou informação, mas eu acho muito difícil o Nino escolher ir pro Vasco do que pro Fluminense. O Thiago, da Hora do Flu, acabou de publicar nesse exato momento que o Fluminense estará pronto para competir com o mercado pela contratação do zagueiro Nino, caso o jogador consiga a liberação do Zenit pelos valores apropriados. O desejo do jogador é retornar ao Fluminense. A notícia que tinha saído é que o Zenit não tinha liberado o Nino, que não queria se desfazer do seu zagueiro. Se realmente o Zenit abrir mão e o desejo do Nino é voltar pro Brasil, cara, eu acho muito difícil ele ir pro Vasco, com todo respeito a quem soltou a matéria e a notícia. Até porque o Fluminense sabe do tamanho do prejuízo que seria Nino voltar, que é ídolo da torcida do Fluminense, para jogar no seu rival, no Vasco da Gama. Tá aí. Primeiro, deixa eu destacar a provocação, tá? Porque ontem, né, a gente colocou aqui no canal alguns jornalistas que torcem para o Corinthians, né? Também destacar, caramba, onde vai parar? Perdemos jogador pro Vasco, sabe? E esse papo aí agora do Flucé, né? Mas assim, família, eu acho que esse tipo de provocação faz parte do futebol, né? A gente provoca também, a gente brinca também. Então sim, a gente fica, né, com raiva, claro, né, dentro do limite, pelo amor de Deus. E aí a gente zoa daqui, eles brincam de lá. Mas eu, sinceramente, cara, eu fico muito mais revoltado com quem permitiu isso do que propriamente com o torcedor rival. Esse é o meu modo de pensar, tá? Você tem todo o direito de pensar diferente. Como assim, Thiago? Cara, quem permite isso? Quem abriu margem pra isso? Foi quem passou pelo Vasco nesses últimos anos, pô. Você vê esse tipo de brincadeira com o Palmeiras, por exemplo? Ah, isso, perdeu pra aquilo. Você vê esse tipo de brincadeira? Não, pô, porque teve respeito internamente, pô. Teve gestão, teve trabalho. E aí, né, Paulo Nobre, Gagliotti e agora a Leila, sabe? Foi uma cultura organizacional dentro do Palmeiras que hoje não tem brincadeira, pô. Sabe? Então eu fico muito mais revoltado com quem passou pelo Vasco e construiu isso e permitiu isso. Porque, família, se o Vasco fosse um clube bem gerido, bem organizado, forte, né? Acho que eu vi esse tipo de coisa. Só te dar um ponto assim, ó. A gente tá vendo aí, né, essa questão de patrocínio master aí do nosso rival, que é um absurdo isso, né? A patrocinadora dos campeonatos aqui no Brasil patrocinar o Flamengo, né? Mas é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E o Vasco, cara, começou a se valorizar em relação a isso tem pouco tempo. Tem pouco tempo. O patrocínio master do Vasco era uma diferença ridícula em comparação à do Juventude. Do Juventude, recentemente isso. Você entende o que eu tô falando aqui? É quem passa pelo clube. Então o Pedrinho, né, eu sei que é muito cobrado, muito criticado, mas ele caduca. Ele vai aí pra coletiva e fala, né, que eu vou ter responsabilidade com o clube. Eu não vou fazer o que o Corinthians, né, está fazendo. Tá aí sofrendo transfer ban, pode aumentar, tu viu o jornalista falando aqui, que pode chegar na casa de 93 milhões, se juntar do Garro, né, do Rojas, sabe? Então assim, o Vasco tem que ser bem gerido, bem organizado. Você não vai ouvir esse tipo de coisa, ainda mais de um clube pequeno. Minha provocação, de um clube irrelevante, que é o Fluminense. É irrelevante. O Fluminense ganhou um título aqui ali, que é errado também, ninguém fala nada, cara. Não dá repercussão. Ninguém fica chateado, nada. Nada, você pode reparar isso. Você vê essas pesquisas que saem até a torcida do Botafogo. Eu conheço 6, que é difícil. Passou aí do Fluminense, cara. É irrelevante. Tu vê essas brincadeiras de internet aí, que tu vai numa torcida rival, né? Aí tu pergunta lá, qual o clube que você não gosta? Família, ninguém fala o Fluminense. Ninguém, nenhuma torcida rival fala que não gosta do Fluminense. Fora do estado, que eu quero dizer. Então é um clube irrelevante. Agora, se o Vasco for bem organizado, bem trabalhado, não vai ouvir esse tipo de coisa. Esse é o papo. Agora falando aqui, de fato, sobre o Nino, família, não é criticando a informação do Léo não, porque até acredito, o Léo vem acertando muita coisa, o trabalho que está sendo feito lá no canal, na torcida Vascaínos, e inclusive foram eles, né? Informação exclusiva deles, eu acho que foi em primeira mão a questão do Robert Renan e Thaí. Levantaram outros nomes que também depois se confirmaram aí, acho que foi o caso daquele também revelado do Corinthians, não, família, aquele do Flamengo. Caraca, Léo Duarte, né? Acho que também sempre tá pontuando alguma coisa aí, pontuou do Andrés Gomes, então tá fazendo um excelente trabalho. E de fato pode ser uma fonte que passou essa informação para ele, mas sim, eu acho muito difícil. Até falei isso com vocês, que poxa, o Vasco conseguindo a contratação do Nino, tinha aqui ó, pra gestão, pro Admar, porque realmente é um cara que é um ídolo, né, do Fluminense. Fluminense hoje não dá para negar, realmente tem mais recursos que a gente, né, pelo dinheiro que ganhou aí na Copa do Mundo de Clubes. Então, com certeza, né? Seria muito difícil para o Vasco contar com esse atleta. Só que é aquilo, né? Existem alguns pontos assim que você fala, será? Que é o caso do Fernando Diniz, tá no Vasco. Fernando Diniz mudou a carreira do Nino. Levantaram um ponto também que quem comanda a carreira do Robert Renan também, né? Toma conta aí da carreira do Nino, e o Robert Renan tá acertando com o Vasco.
Então é isso, eu acho sim, muito difícil o Vasco acertar com o Nino. Claro que a gente fica aqui na torcida, porque seria de fato uma excelente contratação, né, família? Um jogador realmente testado, um cara que o Diniz conhece. Como eu disse, o Diniz mudou a carreira dele, chegou na seleção com o Diniz, sabe sair jogando, tem bom passe, bom na bola aérea, bom no 1 contra 1, chegaria realmente para nos ajudar ali no sistema defensivo. E assim, é o zagueiro, ele tem essa condição, né? Ele tem esse nível de melhorar, né, quem joga ali do lado dele. Mas entendo, não vou discordar do ponto deles. Acredito sim na informação do Léo, mas entendo que é muito difícil, família, o Vasco conseguir essa contratação. Vamos seguir a nossa resenha e focar no jogo. E agora a gente vai reagir aqui ao Maravilha, ao Veloso, e depois vamos trocar uma ideia sobre essa decisão de amanhã contra o Corinthians. Se liga só. O Corinthians vive seu pior momento dentro da competição, da história também financeira, essa confusão toda com o impeachment. Mas acho que dentro da competição, nessa temporada, é o pior momento do Corinthians. Ainda essa confusão política. Na segunda-feira vai ser resolvida mais uma parte, mais um capítulo. Mas feio, né? Ruim. Que feio que é pra nós que amamos esse clube, cara. E principalmente agora isso tudo chegando no campo, né? Com dificuldades, tentando negociar com o Memphis, os acertos que tem para fazer, transfer ban, o Corinthians está impedido de contratar jogadores, e agora o problema chega no campo porque o Dorival perdeu seus principais jogadores. Então é um momento difícil. Você falou uma coisa ontem que eu peguei isso até na Rádio Bandeirantes, Maravilha e também o Souza, quando... o Thales Magno, bota na reserva mesmo, irmão. Romero, parabéns. Hoje, nesse sentido desses jogos, bota no banco. Bota o Guinegão e bota o Kaique, mas por eles vão correr. Eu acho que é isso. Os meninos vão correr. O Dorival vai ter que apelar pra molecada, vai ter que dar oportunidade pra esses meninos, porque realmente Thales e Romero não têm resolvido nada. Até porque tiveram muitas oportunidades pra jogar. Principalmente o Thales. Principalmente você, Thales. Principalmente ele, que como o ano passado estava bem, pedindo passagem, esse ano é outro atleta. Fez um gol. Não tá jogando nada, não tá acrescentando nada quando entra, e mesmo quando entra titular, não tá jogando. Dorival, com a cabeça boa que ele teve, e agora tudo pode acontecer de errado, mas não vai acontecer, porque ele vai ter 3 jogadores de volta ao time. Quem? Ele vai contar com o Kaká, que volta ao time. Romero volta ao time. Não volta, não. Não, vai voltar. Vai estar no Ele elenco. ligou. E o Angileri também, que é outro reforço fantástico que o Corinthians terá contra o Vasco, que não vai ganhar do Vasco. Eu falei aqui que não ganharia do Bahia, não ganhou, que não ganharia do Juventude, também não ganhou. Mas agora... Mas quando você erra, você fala aqui ou não? Não, quando eu erro... Não, quando você erra, você fala. Não, aí vocês tiram o sarro, eu vi outro dia aquela matéria e tal. Então você, corintiano, hoje eu estava ouvindo... do caos. Você é mensageiro do dia. Não sou não. Eu sou da realidade. Porque o Corinthians será ofensivo contra o Vasco. Pelo que eu já vi, a escalação vai ser um Corinthians muito ofensivo. Ele vai utilizar, pela escalação, que ele já confirmou, teoricamente... Você gosta de fazer isso contra a gente, não, né? Ele, não, Você eu não humilha gosto. a gente, né? É que o Corinthians é um time medíocre. Aí o corintiano, esses heróis vão lá... Ninguém confirmou, teoricamente. Não, tá errado. ele vai jogar Thales Magno... Teoricamente ou confirmou? Não, ele vai ser confirmado, Quem? já ouvi. Quem? Thales Magno, que é uma promessa pro Corinthians. Eu não sei como é que esse cara não tá no futebol inglês. Ele não joga nada. E quer laranja descascada gelada. Aí tem uma outra promessa. Quem agora? Guinegão. Guinegão. Por isso que já teve O menino não tem Casa culpa. Grande. Não, precisa falar, o menino não tem culpa. Não é brincadeira. Não, o menino fez gol de bicicleta. Ele pode fazer de bicicleta, de moto, de qualquer jeito que ele quiser fazer. Não vai no lugar nenhum. Falar... Ai, esse Maravilha é muito engraçado. É porque o Neto tá tranquilo, né? O Neto acho que tomou o remédio dele, porque o Maravilha tira ele do sério direto com essa parada aí, criticando o Corinthians. E Deus te ouça, Maravilha. Acertou Juventude, acertou Bahia, tem que acertar o nosso Vascão também. Só para complementar nesse sentido, eu tava assistindo esse corte aqui, vou colocar na tela para vocês, né, do Mano falando sobre o time do Corinthians, né? Aspas dele aqui, ó. Esse elenco do Corinthians escolhe jogo para jogar, né? Porque ele estava pontuando lá que mesmo com os desfalques, né, o Corinthians em 11 partidas só ganhou um jogo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que mesmo com o Depay, com o Yuri Alberto, com o Garro, com o Caridio, com o Martinez, o time não estava vencendo. Então não dá para colocar somente na conta agora dos desfalques, né? E aí ele disse, pô, o time que faz tem um nível de atuação na Copa do Brasil contra o Palmeiras, perde para o Juventude não jogando absolutamente nada, né? Teve até aquele lance que eu destaquei aqui com vocês, que o Nenê dá tapa na frente do Mateuzinho. O Nenê com 44 anos, Mateuzinho com 24. Você entende? Então, quando ele falou isso aqui, logo a carapuça serviu.
Porque é muito estranho também, né, família? O Vasco vem de uma atuação brilhante, histórica, contra o Santos. Sim, as escolhas do Diniz, as substituições, o gol no início do jogo, eu acho que muda um pouco o cenário, o adversário acaba, né, tendo confiança. E aí, assim, com 16 minutos, eu acho que foi isso, 16 minutos já tava 2-0 pro Juventude. Então, muda. Beleza, mas foi muito feio, cara. Foi muito feia a atuação do Vasco. O Vasco tem que dar uma resposta amanhã. Poxa, se eu trabalhasse no Vasco, cara, eu ia, assim, com todo respeito, é claro, cobrar muito dessa galera, porque o Vasco, assim, entrou com um espírito derrotado. Na verdade, sinceramente, cara, eu senti uma falta de comprometimento mesmo, cara. Eu sei que é forte falar isso, mas como é que pode você... o time passa a mensagem pro torcedor, e eu tenho certeza que você sentiu a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tava assistindo ali o segundo tempo do Vasco, e assim, 5, 10, 15, 20 minutos, o Vasco em nenhum momento passou a mensagem pro torcedor. Vamos tentar, vamos correr. Não, parecia que tava ganhando o jogo. Pô, e não pode, cara. Não pode, de forma nenhuma. Ainda mais na nossa situação. O Juventude, eu entendo dessa forma, tá? Foi a partida mais fácil que o Juventude já ganhou na sua história. Eu bato na mesa pra dizer isso. Foi muito fácil. O Juventude ganhou porque o Vasco não tentou. O Vasco não fez absolutamente nada. Seja na ideia de jogo, tecnicamente falando, taticamente falando, quanto na vontade. Sei que na vontade é uma contribuição do Diniz absurda. De botar só jogador mole. Né? Ele gosta disso, de jogador mole. De jogador bunda cansada. Ele não gosta de gente pra correr. Que aí, sabe, não entra na cabeça dele. Por isso que a gente fala que tem que ter um plano B. Tem que ter uma estratégia. E não funcionou a filosofia... o time conseguiu encaixar a marcação, irmão, vamos competir, pô. A gente vai competir fisicamente, não vai dar espaço, vai ganhar as divididas. Perdemos todas as divididas contra o Juventude. Tem que ter esse olhar também, tem que buscar esse equilíbrio aí, o Fernando Diniz. E aí, família, tava vendo aqui também, né, só para complementar também, essa matéria aqui do GE, tá aí, ó. Dorival indica manutenção de jovens no ataque para encarar o Vasco. Dessa forma, mesmo voltando de suspensão, o Romero, que é um cara que gosta de cravar contra a gente, eu nunca vi isso, e o Thales Magno devem ficar no banco. E aí o Kaique, que eu não conheço, e o Guinegão eu sei por causa do gol, né, que ele fez lá contra... o Bahia, família. Eu lembro que muita gente, né, na época que o Thales estava voltando pro futebol brasileiro, criticou o Vasco, não sei o que, cara, foi ainda na época da 777, né? E eu lembro que eu falava aqui, cara, eu não acho o Thales isso tudo. Claro que no início ali com o Pô Fechou, em 2019, né, principalmente, eu falei, esse moleque é diferente. Mas 2020, né, foi mal, e é um cara que, na minha visão, ele não encaixava também, né, no time. Pela lentidão, é um cara que não acelera. Então o Thales é um jogador que vai ter que buscar o caminho dele, assim, de uma forma. É um jogador que cisca muito, né? Então tá muito mal lá no Corinthians, tá recebendo várias críticas, família vascaína. E assim, olhando pro nosso lado, né, família, essa partida é como a gente vem colocando aqui, né? O Vasco tem que aproveitar a chance, né? Porque é um Corinthians desfalcado, né? Por mais que, poxa, a molecada, né, tenha talento e tudo mais, vai ter força física, vai ter vontade, na nossa casa, o estádio vai estar lotado, né? Os ingressos esgotados, melhor dizendo, e a gente tem que dar uma resposta. O Vasco tem que dar uma resposta no jogo contra o Corinthians, porque foi uma atuação, poxa, vexatória, cara, patética. Não foi aquele placar extenso, né? Essas humilhações que o Vasco vem sofrendo aí recentemente, como Porto Cabello, né, Criciúma no ano passado, mas foi uma derrota de comportamento, assim, absurda, cara. Eu levo pra esse lado, tá? Muita gente pode tratar esse jogo como uma derrota normal, mas eu não trato, porque não pode. Você pode perder tentando. Assim como fez, por exemplo, contra o Mirassol. Falhamos, erramos, sim, perdemos, mas tentamos. O Vasco teve chance de ganhar. O Vasco teve chance de ganhar do Grêmio. O Vasco teve as oportunidades para empatar ou até virar contra o RB Bragantino. O Vasco lutou contra o Internacional, mal ou bem, sofreu no segundo tempo, mas teve várias chances, né, ali no primeiro tempo, antes do gol. Teve uma chance no segundo tempo, cara. Cara, eu acho que teve sim. Não lembro. Entendeu? Então você tentou. Esses jogos que o Diniz vinha comentando na coletiva, né? Não, a gente poderia ter ganho contra o Galo também. Agora, no jogo contra o Juventude, nada. Comportamento, disposição, entrega, parte técnica, parte tática, nada. Nada. Então tem que dar uma resposta no jogo contra o Corinthians. Eu tava até vendo aqui, família, alguns lances, né? Os melhores momentos, né, daquele jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Verratti fez o que fez, né? Achou aquele gol e nos ajudou a levar aquela partida para os pênaltis. Depois ele vai e bate o último pênalti. Eu falei assim, cara, eu acho que basicamente é isso. O torcedor que defende a permanência do Verratti é esse olhar, que esse cara já salvou a gente de muita coisa, né, mano? Já salvou a gente de muita coisa. Eu falei assim, realmente é um cara que é um milagre. O Verratti é um milagre no Vasco, porque
um jogador limitadíssimo, mas marcou vários gols importantes, né? Se o Vasco está hoje na Série A, você pode ter certeza que passa pela cabeça, né, do Verratti. Mas mesmo assim, família, eu defendo sim uma sequência de jogos aí sem o Verratti, seja com o David, seja com o Andrés Gomes, que a gente torce, né, para que ele possa estar lá entre os relacionados. Tem que ter um ataque com mais refino técnico, com mais velocidade, para a gente tentar potencializar outros jogadores. É isso que a galera que está defendendo a permanência do Verratti, eu acho que tem que entender. Ah, o Verratti é o problema? Saca ele, vai dar certo? Não, não é essa a mensagem. Agora, já que a gente não está conseguindo jogar com o Verratti, acionar o Verratti, seja por cruzamento ou na última bola, o último passe para ele finalizar, né, deixar ele em condição de finalizar, vamos potencializar outros jogadores, pô. Vamos potencializar o Nuno, que sabe jogar. O Coutinho mostrou isso contra o Santos, né, tendo mais velocidade na frente ali, ajuda também o Ryan, é isso que a gente está pedindo, né, tentar dar uma condição, já que o Verratti não está funcionando, né, nessa engrenagem, vamos dar uma outra condição para a gente tentar ganhar as partidas. Esse é o papo. Então, nesse jogo contra o Corinthians, a gente sabe que é uma dúvida, né, do Fernando Diniz, espero que ele possa optar pelo David, família vascaína. Vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco.